Não é para todo mundo, isso é muito importante deixar muito claro. Todo paciente precisa de uma avaliação médica para a gente consiga avaliar e saber se há como tratar. Mais um vídeo no Verdade Pode, porque aqui a minha, a sua Verdade Pode. E hoje, a verdade sobre transplante capilar. E eu convidei nada mais, nada menos que um cirurgião de transplante capilar e também professor. Seja muito bem-vindo, doutor Gabriel Alexandre. Gisele, é um prazer inenarrável estar aqui com você. Obrigado pelo convite. Então, sempre que quiserem abordar, estarei sempre à disposição. E com muitas informações, gente, mas muita mesmo. E eu vou começar com a pergunta: qual que é o momento ideal que a pessoa possa te procurar para fazer um transplante capilar? Isso é uma boa pergunta, uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais. O momento ideal é quando o paciente se olha no espelho, em vez de ele ver um amigo, ele vê um inimigo. Ele começa realmente a perceber um aumento da hairline, um aumento da entrada dele. Ou então quando os amigos daquele paciente começam a brincar com ele, então isso começa a incomodá-lo, e aí sim é o momento de ele começar a procurar uma ajuda médica. Interessante. E existe uma causa, quais são as causas, né? Da calvície, da queda capilar? Existe um porquê de tudo Perfeito. isso? Existem, na verdade, diversos tipos de calvície, tá? Como a alopecia androgenética, que é a mais comum, que me procura no consultório, tem o eflúvio telógeno, tem a alopecia cicatricial. Então, assim, tem diversos tipos, tá? Para cada uma delas há um tratamento, acompanhamento a ser feito, por isso a importância de procurar sempre uma ajuda médica, tá? Mas no meu consultório, na clínica, o que mais me procuram é para tratar a alopecia androgenética, tá? Que é aquela alopecia que a gente acaba herdando, por assim dizer, da nossa família, seja dos nossos pais, dos nossos avós, tanto por parte de pai como por parte de mãe. Então, quando você sabe que seu avô, por parte de mãe, já tem uma calvície, já percebe que ele é calvo, seu pai também já tem um cabelo mais fino, também um pouquinho mais ralo, muito provavelmente, não é sempre, mas muito provavelmente, você pode acabar realmente desenvolvendo essa calvície, tá? Você falou em relação a, por parte de mãe e tal, mulheres também sofrem com calvície, com queda capilar? Queda capilar sim, né? Mas Sim, com sim. calvície também? Sim, pode acontecer de fato, tá? Então, não é muito comum, por assim dizer, mas tem muitas mulheres que acabam tendo cabelo muito ralo, tá bom? E aí a gente também acaba vendo a hairline, né? Subindo um pouquinho, aquela paciente se incomodando bastante. Então, a mulher, quando nos procura para fazer um transplante capilar, não é só também para a gente conseguir melhorar um pouco essa hairline, mas também para a sobrancelha. Sobrancelha? Sobrancelha, é muito bacana, isso é bem Dá legal. pra colocar implante na sobrancelha? Exatamente. Então, muitos pacientes hoje me procuram porque fizeram aquela micropigmentação lá atrás e aí a gente acaba não conseguindo arrumar a sobrancelha porque fica aquela mancha mais escura. Então, hoje, com essa tecnologia, por assim dizer, a gente já consegue fazer um transplante de sobrancelha, tá? Tanto em mulher como homem a gente consegue fazer sobrancelha e barba. Mas voltando a falar um pouquinho mais da mulher, mas doutor, uma pergunta que me surge muito. Uhum. No homem a gente vê que eles raspam a cabeça inteira e a mulher vai ficar com a cabeça raspada? Porque mulher tem um negócio com o cabelo muito importante, né? Então, não. Na mulher a gente acaba não raspando a cabeça toda. A gente acaba aqui na área doadora fazendo somente um quadradinho aqui atrás, na região de nuca, onde fica bastante escondido, tá? Então a gente faz ali um pedacinho para a gente fazer a sobrancelha daquela paciente. E é o mesmo, a mesma técnica que a gente tem para fazer no homem, a gente consegue fazer na mulher, claro que com mais delicadeza, com um pouquinho mais de cuidado, por assim dizer, a gente consegue fazer também na mulher e acaba aquela dor daquela paciente. Que é da sobrancelha, né? Que a gente sabe que a gente, hoje, graças a Deus, tem umas tecnologias, inúmeras tecnologias para transplante ou para, né, ter uma sobrancelha, que a gente sabe que a gente gosta de Sim, um é rosto verdade. perfeito. E em relação a transplante capilar na mulher, é a mesma técnica, tira da nuca Exatamente. sim, eu vejo umas amigas procurando, Uhum. te procurando, Sim, é verdade. que elas têm muitas entradas aqui, né? Porque mulher não sofre de calvície aqui, Não é tão então comum. não é tão Sim, comum, né? É perfeito. mais as entradas, Exatamente. falando português mais, né? Mais simples. As entradas aqui. Então faz a mesma coisa, tira daqui. Exatamente, tiro da região de nuca, tá? Onde realmente, como eu falei, fica escondidinho, então aquela paciente não vai ficar incomodada. Depois de uma semana, 15 dias já tá realmente mais crescidinho.
então já nem incomoda tanto, por assim dizer, e a gente tira e a gente coloca na região de hairline, onde de fato a paciente está incomodada, tá? Não é para todo mundo, isso é muito importante deixar muito claro. Todo paciente precisa de uma avaliação médica para a gente consiga avaliar e saber se há como tratar. Isso é muito interessante porque num outro vídeo anterior que eu falei, eu tô vendo assim médicos que não estão tratando pacientes como pacientes, e sim como clientes. E eu também acho que entra no fator do transplante capilar, que as pessoas, às vezes, tem vários tratamentos para calvície, para queda capilar, e ao invés de já passar por uma cirurgia. E hoje eles parece que assim, a pessoa já vem, faz uma cirurgia por conta também de ganhar mais. O que você pode dizer assim, em relação a isso? Tem uns Perfeito. tratamentos antes, né? Exatamente. O que você pode dizer sobre isso? Os pacientes em si, eu não preciso pegar aquele paciente e já operá-lo, tá? Antes disso, a gente faz uma avaliação física, a gente entende um pouco mais qual é o tipo de calvície que aquele paciente tem, para saber se ele pode fazer o transplante capilar. Antes de qualquer transplante, com qualquer paciente meu, eu sempre entro com tratamento sistêmico. O que é isso, doutor? Aquele tratamento com medicações via oral. Todo paciente. Homem, principalmente, eu entro com o Batman Robin, como eu gosto de brincar, daqui a pouco a gente conversa um pouquinho, que é a finasterida e o minoxidil. Então, sempre entro com pelo menos 90 dias antes de fazer uma cirurgia, eu entro com tratamento sistêmico e também, dependendo do paciente, eu consigo fazer a medicação intradérmica com a mesoterapia. São algumas pequenas injeções diretamente no couro cabeludo. Então, eu faço todo esse tratamento antes de realmente fazer o transplante capilar. Por quê? Porque tem vezes que o paciente tem um incômodo mais na região de coroa. Então, o que a gente faz? A gente faz o tratamento com a finasterida e minoxidil durante pelo menos ali uns 90 dias, às vezes um pouquinho mais. E aquela dor daquele paciente que é de região de coroa acabam melhorando com essas medicações sistêmicas. Então, já tive sim casos que eu nem operei o paciente. Com o tratamento sistêmico, eu resolvi aquela dor. Então, tá vendo? Ele é um doutor que vê os pacientes como pacientes, não como clientes, que é a cura. Assim, é importante citar, calvície não tem cura, muito bom ponto. Calvície tem tratamento, tá? Então, a calvície, a alopecia androgenética, a calvície que o homem tem basicamente, principalmente, ela não tem cura. A gente consegue tratar e retardar o avanço dela, tá? Então, um exemplo assim para ficar bem simples de entendimento. Aquela calvície que eu teria com meus 35, 40 anos, se eu conseguir tratar desde o início, desde quando eu começar realmente a me incomodar, eu consigo realmente retardar aquele avanço em média 10 a 15 anos, fazendo essas medicações, fazendo o acompanhamento. Um ponto importante, Gisele, tem muitos pacientes que quando começam a ter uma melhora, eles abandonam o tratamento. Então, quando você abandona o tratamento, volta a estacar zero, às vezes até piora. Aí, quando vocês voltam a me procurar, doutor, pelo amor de Deus, e agora? E agora vamos ter que recomeçar. Começar do zero. Exatamente. Então, o tratamento para a calvície, ele é eterno. Não tem jeito. Parou, o cabelo volta a cair, você volta a se incomodar. E nem sempre volta aonde a gente começou. Ele acaba piorando um pouco mais. Então, o tratamento de calvície tem que ser feito para sempre. E tem alguma coisa pela piora? Não, porque realmente o que a gente faz com as medicações, a gente acaba bloqueando os fatores que causam aquela queda de cabelo. Então, quando a gente para com aquele tratamento, com aquelas medicações, aquele fator ele volta e aí realmente acaba piorando ainda mais. É como se voltasse mais agressivo. Não, eu não vou dizer que volta mais agressivo, mas de uma forma simples, sim. Mas não é que ele volta mais agressivo. Mas como você já está mais acomodado, você fala, até que nem está tanto, nem está tanto. Quando você volta a se incomodar de fato, já piorou bastante em relação à primeira vez que nós começamos. Isso é muito interessante. Então, existe transplante capilar para sobrancelha. Para sobrancelha. Para realmente calvície, né? Para cabelo. No meu entendimento era só isso, só para calvície. E só para homem. Olha que informação interessante. A mulher também faz tanto nessa parte aqui. Sim, para diminuir hairline, exato. Até para diminuir, às vezes, a questão estética de testa, né? A grande maioria dos pacientes são por estética mesmo, tá? Então, o transplante capilar hoje, basicamente, é por estética. Então, temos muitas mulheres que realmente a vida inteira tiveram uma testa um pouco mais em cima. Então, elas nos procuram que, poxa, doutor, quero diminuir um pouquinho. Quando é possível, a gente acaba diminuindo. Então, aquela testa da mulher que começava aqui, a gente consegue reduzir. Ela fica super feliz, o resultado é super bacana. Muito importante alinhar as expectativas com o paciente, tá? Então, não é todo mundo que pode, não é todo mundo que consegue baixar tanto a hairline, tá?
Temos, então, o transplante capilar, como você estava falando, de cabelo, de sobrancelha, barba, cabelo e bigode no homem, tá? Não, e agora eu quero entrar nessa coisa de barba, porque a gente fala que a barba é a maquiagem do homem. É verdade, vocês são demais. E, e como é que se faz? É a mesma coisa? A técnica é basicamente a mesma, tá? Então, no homem, quando quer fazer... o mais comum é quando o paciente já procura para fazer cabelo e aproveita e quer fazer também a barba. Como eu já vou fazer cabelo, doutor? Poxa, vamos fazer a barba também? Vamos, quando dá. Tá? Precisa tudo sempre ser avaliado por um médico para saber se a sua área doadora aguenta fazer o tratamento tanto para a área do cabelo, que te incomoda, seja hairline, coroa e também barba, tá? Então, vamos lá. A técnica é basicamente a mesma, eu preciso tirar de toda essa região, aqui da região temporal e occipital, aqui de trás da cabeça do paciente, que é a área doadora, para que eu consiga fazer barba, cabelo e bigode, tá? Isso é Então, muito interessante. exato, é muito legal. E como é que funciona? Porque acho que todo mundo é curioso, assim como eu também. Como é que funciona o transplante capilar? Você fura? É pubo? Legal. Como surge? Como funciona? Exato. É uma cirurgia que costuma demorar um pouquinho, de pelo menos de 6 a 8 horas, tá? Porque a gente vai fazendo a extração de folículo por folículo. Então, se você raspar a cabeça ou ver o seu cabelo bem de pertinho, você vai ver que tem vários folículos ali que saem um pelo, 2 pelos, 3, 4 fios de dentro daquele folículo. Então, é isso que a gente tira um folículo por folículo aqui da região doadora. Aí a gente faz a separação dele, porque na região de hairline a gente começa sempre com folículos com um fio, na primeira e na segunda linha, de uma forma mais simples para vocês entenderem. Na terceira linha para trás, a gente acaba colocando os folículos que têm mais fios, para que a gente consiga dar um volume maior, tá? Então, em resumo, a primeira parte da cirurgia é a extração, tá? E, claro, depois que o seu paciente está sedado, que já foi feito todo o desenho do projeto daquele paciente na cabeça dele, ou na barba, no cabelo, enfim, ou sobrancelha. Então a gente faz a sedação do paciente, o paciente dormiu, começamos a extração. Extraímos ali folículo por folículo de cada paciente. Temos nossa equipe que faz toda a separação, a equipe realmente é muito grande. Então a gente tem uma equipe que faz toda a separação dos folículos, como eu falei, que tem um fio, 2, 3 ou 4. Quando a gente consegue bater aquela nossa meta, a gente imagina, olha, vou precisar de 4.000 folículos, tá? 4.000? Um exemplo. Mas tem Pode, casos assim. claro. O paciente tem uma calvície mais extensa, uma calvície ali grau 5, 6, a gente acaba precisando de bastante volume, tá? Então, depois que a gente separa, aí a equipe fala, doutor, olha, conseguimos aqui bater a nossa meta de 3, 4 mil folículos, então a gente muda o paciente de posição e começa a fazer as incisões. Esse é um momento extremamente delicado, tá? Porque principalmente que o paciente vai fazer uma hairline nova, a hairline é a assinatura do cirurgião. Então tem que ter realmente bastante cautela. Eu peço sempre muito silêncio na sala, porque eu realmente fico concentrado, tá? Então eu faço toda... Você vai fazer uma coisa nova, né? Exatamente. É a minha assinatura, pensando como médico, mas é a cabeça de um paciente, que ele vai ficar com aquilo ali pro resto da vida dele, tá? Então eu tenho que ter realmente bastante concentração nesse momento. Então a gente faz toda as incisões pequenininhas, bem próximas uma da outra, para que consiga fazer algo bem natural, bem bacana, e realmente isso já, claro, pré-alinhado com o paciente. Então, feita todas essas incisões, começa a área, o momento do implante. Aí eu vou implantar todos aqueles folículos que foram retirados, toda a hairline, enfim, toda a região que o paciente me procurou para. Então, é bem manual, é bem delicado, por isso que também é muito demorado. Você entrou, eu estou curiosa em relação a folículos. Por exemplo, se uma pessoa tem uma calvície que é de genética, ela pode não ter tantos folículos e assim não conseguir transplantar? Perfeito. Como é que acontece? Quanto antes você procurar o médico para poder fazer o transplante capilar, mais você vai ter, melhor vai ser sua área doadora, por assim dizer, tá? Porque quando o paciente acaba abandonando, poxa, estou calvo, vou ficar calvo mesmo, e aí vai caindo cada vez mais os seus fios, então essa calvície vai começando a ficar mais lisa. A partir do momento que sua cabeça já está bem lisinha, realmente aqueles folículos já morreram, por assim dizer. Aí já não tem mais área doadora dali, tá? Então, quanto antes o paciente me procurar, eu ainda vou ter bastante área doadora para a gente conseguir tirar da região e implantar na parte que o paciente se incomoda. Doutor, por que você tira aqui do lado?
uma pergunta que sempre me perguntam muito, me fazem muito. Essa região aqui dos lados, né, e de trás, é onde a gente tem menos, como é que eu posso dizer? Onde menos aquele hormônio que faz os cabelos caírem atacam. É a região onde menos é atacada. Então ali são os melhores locais para a gente conseguir tirar e fazer o implante. Outra pergunta que me fazem muito, Gisele. Isso é super interessante, porque por isso que as pessoas ficam meio tipo Santo Antônio, né? Exato, acaba ficando só... tudo aqui, só a coroinha. Só aquela coroinha aqui sem nada e aqui atrás só... Que interessante, porque é onde menos cai. Exatamente, é onde menos tem a ação daquele hormônio, tá? Entendi. Que é o DHT. Doutor, e agora que eu transplantei o cabelo, vai cair? Não, cabelo transplantado não cai, tá? Só que os outros que não foram transplantados tendem a ficar caindo, a continuar caindo se a gente não fizer o tratamento, tá? Então, tem pacientes sim que fizeram um transplante, não comigo, fizeram um transplante, colocaram na região que incomodava, ficou aquela coisa bacana, o paciente ficou super feliz, mas ele não continuou com o tratamento sistêmico. Uma vez fazendo o transplante capilar, o tratamento sistêmico tem que ser feito pro resto da vida, aquilo que a gente conversou mais cedo, tá? Então, quando o paciente ele acaba não continuando esse tratamento, porque já estou feliz, era isso que eu queria, vou abandonar. Toda aquela região que não foi transplantada tende a continuar caindo. Agora, por que que o folículo que foi transplantado, ele não cai, mas ele também cresce? Agora eu fiquei, né, uma pergunta meio ignorante, mas... Não, nenhuma pergunta ignorante, mas não eu existe fiquei pergunta curiosa, burra. Porque se ele não cai, ele pode crescer, não é uma coisa... Não, o que acontece? Eu fiz literalmente um transplante. Eu tirei aquele folículo daqui e coloquei aqui em cima, tá? Então não existe mais aquele folículo. Aquele espacinho que tinha aqui não existe mais, vai cicatrizar, porque eu coloquei aqui em cima. Como eu falei, essa região aqui é onde a gente tem menos ação daquele hormônio, do DHT. Então a tendência é que não caia. Entendeu? Então, quando eu pego aquele folículo daqui, que já não tem tanta ação do DHT, eu coloco aqui para cima, ele vai continuar tendo essa ação. Entendi. Então, ele não vai cair. Entendi. Então, Perfeito? o folículo, ele é forte o suficiente para não cair. Exatamente. Que coisa interessante. Tá vendo como foi bom chamar um professor e um cirurgião? E em relação à mulher, por exemplo, tem as mesmas queixas, são os mesmos sintomas? Na mulher é um pouco diferente. Na mulher, assim, 80%, 90% é estética mesmo, tá? Então, tem poucos casos que, de fato, a paciente está calva, com um buraco, que a gente não consiga tratar com as medicações sistêmicas e intradérmicas na clínica. Nem todas eu preciso fazer o transplante capilar, tá? O transplante capilar, no caso da mulher, é realmente porque a sobrancelha é muito fininha, a vida inteira fez micropigmentação, se incomoda muito, então a gente acaba fazendo o transplante e o paciente fica super feliz, tá? Ou quando, como eu falei, a hairline dela, a entrada é muito alta, ela quer baixar um pouquinho. Isso é muito interessante. Você estava falando do hormônio, não saiu da minha cabeça. Qual que é a causa? Ou tem algum tratamento, como você falou, tem tratamento que é via oral, são os medicamentos. Sim. E por que esse hormônio, ele parece que ele ofende, causa mais nos homens do que nas mulheres? Qual que é a diferença entre o homem e a mulher para esse hormônio agir mais? Na verdade, não é que age mais, realmente aquela coisa genética. Então, o DHT, porque é uma dehidrotestosterona, então realmente ela tem um pouco mais no homem. Então, no homem, sim, acaba tendo, digamos que essa força maior, porque o homem tem uma concentração de testosterona maior do que a mulher, tá? No geral. Tá? Realmente eu não posso nunca generalizar, mas em geral, o homem tem uma concentração de testosterona maior que a mulher, então acaba realmente acontecendo mais no homem essa queda de cabelo devido ao DHT. Que super interessante. E em relação, agora falar um pouquinho, né, das verdades polêmicas. Vamos lá. Você vê seus colegas, né, de transplante capilar com muito erro, porque tem vários pacientes que recorreram a você, que fizeram um transplante, que não deram certo. E o porquê que isso acontece? Tá. É um assunto bem delicado, tá? Realmente É polêmico. É polêmico, aqui a verdade exatamente. pode. Aqui a verdade pode. É verdade, vamos lá. Realmente é mais por inexperiência do cirurgião, tá? Então, ele acaba não fazendo
uma hairline, por assim, vamos dar um exemplo de uma hairline que, como eu falei, essa região aqui da frente do paciente, que é a vitrine do cirurgião, que é a assinatura do cirurgião e é onde o paciente mais se incomoda em geral. Então, acaba não tendo a técnica ou a experiência necessária para fazer uma hairline bacana. Por mais que seja dito isso em todos os congressos, a gente está sempre conversando entre colegas, a gente precisa colocar realmente os fios aqui na primeira linha da hairline, os fios, os folículos que têm fios únicos, tá? Tem paciente que acaba não tendo essa experiência e acaba colocando folículos com fios com 2 ou 3, então fica aquele cabelo de boneca que o folículo sai com 3 fios. Aí fica tudo bagunçado. Fica tudo... Outro ponto importante que você citou, que quase passou aqui despercebido, é realmente seguir a anatomia daquele fio. Então, eu tenho que seguir o crescimento. Nessa região de lado aqui, o meu cabelo, por exemplo, ele nasce para baixo. Então, se eu colocar um fio, fizer a incisão com o fio virado para cima, vai ficar todo arrepiado. Então, todas essas técnicas são muito importantes para que a gente consiga seguir toda a anatomia daqueles fios daqueles pacientes, para que ele consiga ter a maior naturalidade possível. Então não é só chegar, tirar um folículo ali que cresce para cima, outro que cresce para o lado transplantar em qualquer lugar. Não. Tem toda uma técnica, uma forma da gente fazer. Então, quando eu vou fazer incisões, por isso que eu falei que eu preciso estar bem concentrado, que eu preciso realmente entender aquele paciente, saber para onde que eu vou fazer aquela incisão para que fique o mais natural possível, tá? Então, tem que ter bastante cautela, procure bastante entender do seu médico, o médico que você está conhecendo, o médico que você está acompanhando nas redes sociais, tá? Então, realmente, entenda um pouquinho mais, estude a respeito, veja se você conhece alguém que já fez uma cirurgia com aquele paciente, com aquele médico, para que você tenha já uma indicação para poder operar com aquele paciente, com aquele médico, tá? Isso é muito importante. Eu falo isso, mas eu sempre, toda vez que for chamar um médico aqui, eu vou convidar um médico que realmente vai tratar a pessoa como paciente, não como cliente. Então, a primeira coisa, quando eu vou procurar algum médico, eu vejo se ele realmente está me tratando como paciente, não como cliente. Vocês estão entendendo, né? Que é vender. Então, eu vejo muito no seu consultório, doutor Gabriel Alexandre, que muitas pessoas vão até te procurar por conta de erro, né? Que você falou da assinatura do médico, enfim. Mas também por conta que teve essa coisa, né? Que não tratou, não fez um tratamento pré-cirúrgico, por assim dizer. Com as medicações que tem que, né? Sim. Para fortalecer o folículo, foi isso que eu entendi. Isso. Eu não tenho medo de perder aquele valor da cirurgia. Por mim, isso não é um problema. O que eu prefiro é tratar e cuidar daquela dor daquele paciente. Então, como eu falei mais cedo, se com as medicações eu conseguir fazer com que o paciente nem precise da cirurgia, ótimo. O mais importante para mim, como médico, como pessoa, é que eu consegui tratar a dor daquele paciente com tratamento sistêmico. Perfeito, deu certo. Foi para isso que ele me procurou, para tratar aquela calvície. Agora, tem paciente que realmente não tem como, precisa de um transplante capilar, e assim nós vamos fazer. Tá vendo a diferença de um médico que trata pessoas como pacientes? E, doutor Gabriel Alexandre, eu pesquisei umas coisinhas. Vamos lá. Sobre a Clínica Taná. Uhum. Vocês fazem o turismo de saúde, né? Turismo médico. Exatamente. Que onde você quer que esteja, onde você mora, você pode ir até São Paulo. É verdade. A Clínica Taná tem um concierge. Exatamente. Que assessora tudo, né? Exato. Então, se você não mora no Brasil, se você mora no exterior, ou se você mora no Brasil, em outra cidade, em outro estado, e você quer fazer o transplante capilar na Clínica Taná, fazer o transplante capilar comigo, nós temos o concierge, tá? Você pode procurar pela Elaine na Clínica Taná. Ela vai te assessorar, te ajudar em tudo, tanto em horário de voo, em hospedagem, até realmente no motorista poder conseguir pegar você no aeroporto. Então nós temos toda uma equipe realmente que vai te auxiliar, que vai conseguir fazer tudo isso para que você consiga chegar na Clínica Taná, realmente ser avaliado, ser tratado, ser operado e voltar para a sua cidade. Acho isso chiquérrimo. É muito bacana. Vou a São Paulo fazer meu transplante capilar, meu transplante de sobrancelha. Tem tudo lá. Vocês indicam, né, onde ficar. Exatamente. Também tem essa coisa de transporte, o ir e vir. Então, também tem a coisa do pré, que vocês vão tratar o pré-operatório, tudo. as consultas, o que eu sempre... a cirurgia e o pós-cirúrgico. Tudo. Tem o pré, o durante, o pós. Então, assim, é muito bacana isso. Tem agora um paciente que é de Houston, nos Estados Unidos, está vindo para cá para a gente conseguir fazer a cirurgia dele. Então, é muito bacana, é muito legal.
Não, e isso vale mais. Isso também diz como o Brasil também está crescendo em relação ao transplante capilar. Porque eu lembro numa época, aí, uns anos atrás, que era todo mundo ia para a Turquia. Na verdade, ainda estava muita gente do Brasil e do exterior indo para a Turquia, só que realmente no Brasil está virando, digamos que, um novo polo do transplante capilar. Então, o paciente brasileiro já não precisa mais ir para tão longe. Ele consegue ter qualidade até superior do que nós temos na Turquia, aqui no Brasil, tá? Onde a gente, enfim, tem até algumas facilidades de pagamento, tem um acompanhamento. Os meus pacientes, por exemplo, eu acompanho mensalmente. Todo paciente que opera acompanha comigo todos os meses. E o mais legal do turismo que você faz, porque muitos brasileiros, né, hoje em dia tá cada vez mais morando no exterior. É verdade. E o legal, bacana de ir para a Clínica Taná, se consultar com você, é porque é a mesma língua, tem as formas brasileiras de pagar. Exatamente. Tem todas as facilidades que o brasileiro tem, você consegue ter lá na Clínica Taná. Como eu falei, como você falou, é a mesma língua, então a gente consegue conversar, consegue entender, não tem essa barreira. Fala comigo diretamente, quando não fala comigo, fala com alguém da minha equipe. Então a gente está sempre à disposição daquele paciente, zero atrito para conseguir resolver essa situação. A diferença de quem mora no exterior vai me entender, a diferença dos médicos brasileiros, porque eles realmente querem estar perto do paciente, eles querem saber o antes, o durante, o pós, como você está. Aqui nos Estados Unidos não é bem diferente, por isso que muitos acabam me brasileiros procurando. que moram nos Estados Unidos acabam te procurando. É verdade. Doutor Gabriel Alexandre, foi uma aula. Não acredito que acabou, mas muito obrigado pelo convite. Aula, muito obrigada. Um prazer. E esperamos que podemos gravar muito mais. Faço questão, adorei. Gente, vocês metralham ele de pergunta também lá no Instagram dele, que é... @doutor.gabriel_alexandre. E o da clínica? @clínica Taná. Gente, metralhe, pode perguntar tudo. À vontade. Marquem consulta por lá também, que tem uma equipe que também cuida de Tem tudo. equipe, exatamente. Tá tudo pronto. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui nos comentários do vídeo no YouTube, aqui no canal. Ele vai responder, tá no seu Vou canal. mesmo, é um prazer, faço questão, é um prazer. E também realmente podem mandar DM no meu Instagram, no da Clínica Taná. Estou sempre à disposição. Gisele, um prazer inenarrável. Obrigado, sim. Estar aqui com você. E aqui ficamos com mais um vídeo do Verdade Pode, porque a minha e a sua verdade pode.